Brasil! Vocês devem estar estranhando o cenário aí, né, irmãos? Nós estamos em mudança, estamos indo para uma nova cidade, onde nós vamos fazer missões. Então tá tudo desmontado, irmão. Tá tudo pronto para nós irmos no próximo mês para a nova cidade, fazer missão, fazer aquilo que Deus determinou. Então nós estamos sem estúdio. Né? E nós estamos improvisando aqui para fazer esse vídeo para você. Deus me incomodou hoje, né, a fazer esse vídeo, e também eu conversando com um amigo meu, pastor, né, e ele fez uma pergunta para mim, né, se era pecado um homem de Deus amaldiçoar, né? Nós até citamos aquele caso do apóstolo Valdemiro Santiago, que amaldiçoou aí, né, a vida do Corta Pra Mim, né, o famoso Corta Pra Mim, né, eu esqueci o nome dele agora, aquele repórter, e de fato ele morreu, né, e também sobre o programa do Pânico, né, que fez aquele quadro, o Valdomijo, né, e ele amaldiçoou e falou que o programa ia acabar, e acabou, né. E aí, o que você acha? Você acha certo um homem de Deus amaldiçoar ou não? Você acha correto um homem de Deus aí lançar palavra de maldição, né? Irmãos, eu costumo dizer que toda regra existe uma exceção. Então, nesses casos é necessário nós analisarmos o que está acontecendo, né? E eu vou deixar essa pergunta para você e gostaria que vocês aí colocassem nos comentários se você acha correto ou não um homem de Deus amaldiçoar ou não, tá? É um vídeo bastante polêmico, mas esse vídeo vai mostrar que muita gente não conhece a Deus, tá? Muita gente não conhece os profetas. Hoje eu vou falar aqui só dos homens de Deus. O próximo vídeo que eu vou falar de maldição, eu vou falar do próprio Deus. O que Deus ele faz, né? E só vou dar uma pincelada para você, né? Há um versículo que diz que o quê? Coisa horrível é o homem que cai na mão de Deus. E eu vou te mostrar o porquê isso é verdade no próximo vídeo que eu falar de maldição. Ok? Então vamos lá. É errado ou é correto um homem de Deus amaldiçoar? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Josué, capítulo 6, e versículo 26, né? Se você se recorda dessa história, você vai ver que lá, quando Josué vai entrar na cidade de Jericó, ele ganha a cidade de Jericó, ele manda os espias, e acontece aquela história toda que você conhece, né? Josué, ele fica tão irritado com aquela batalha, né? Tão irritado com aquela situação, que ele amaldiçoa aquela cidade, né? Ele fala, maldito o homem, Josué 6:26, maldito o homem que edificar esta cidade, né? Que o seu filho primogênito, né? O filho mais velho, homem primogênito, que nascesse, né? Por causa daquele homem que edificasse a cidade de Jericó, ia morrer. Essa foi uma maldição que Josué lançou sobre a cidade de Jericó. Para quem não sabe, né? A cidade de Jericó foi uma cidade amaldiçoada, né? Até o tempo do profeta Eliseu, que você vai entender isso aqui. Então vamos lá. Então Josué 26 ele amaldiçoa. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis 16:34, ok? 500 anos depois a maldição continua sobre a cidade de Jericó. Se você ler lá em em 1 Reis 16:34, tá? Você vai ver que lá, irmão, que lá verdadeiramente a profecia que estava lançada pela boca de Josué 500 anos atrás vai acontecer ali, né? Este homem, o nome dele era Hiel, alguns dizem Riel, né? Algumas traduções está Riel, né? Hiel ou Riel, tanto faz a tradução, tá? Ele edificou a cidade de Jericó, né? E a Bíblia fala o quê? No versículo de 1 Reis 16, versículo 34. Fala que o seu filho Abirão morre. Abirão morre. Ainda termina assim, para que se cumprisse a palavra do homem de Deus que veio pela
boca de filho do Nun, a saber, Josué, ok? Então, né, homem de Deus aqui amaldiçoa sim, irmãos, né? Amaldiçoa. No caso aqui de Josué, assim, eu fico meio assim, por quê? Porque Josué ele ficou irritado com a batalha que teve, né? Eu achei ele meio sanguíneo aqui, né? Mas há repletos, eu vou fazer vários vídeos sobre isso, mas há repleto de pessoas que não respeitavam os homens de Deus, pessoas que brincavam, né? Pessoas que se achavam assim, superior aos homens de Deus, né? E a consequência disso foi lançada uma palavra de maldição, né? E essas pessoas sentiram o peso, né? Sentiram o peso do poder da palavra de um homem de Deus. Eu costumo dizer que geralmente essas pessoas não vê o profeta, né? Ou a profetisa do Senhor como homem de Deus, né? E ela acarreta maldições terrível para a sua vida, né? E muitas das vezes não é nem o profeta que profetizou, né? Muitas das vezes, né? A Bíblia fala, o que a Bíblia fala? Não toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Então, automaticamente, né? Ao você fazer isso, acarreta a maldição para você, e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer vários vídeos sobre isso, ok? E, né? Tem um profeta que é sanguíneo, meu irmão. Como Josué aqui, você viu que ele ficou irritado, lançou a maldição, e a maldição andou por muitos e muitos anos. Só que, né, em 1 Reis 34 foram 500 anos a mais, ok? Se você abrir a sua Bíblia aí, deixa eu ler aqui, em 2 Reis, também vai falar de Eliseu, tá? 19 e versículo 2 Reis 2, né, do 19 ao 21, tá? Você vai ver o quê? Que a cidade continua amaldiçoada. A cidade, você vai ver lá, lê todo o texto, né? Eu costumo dizer o quê? Ler o texto e o contexto para não gerar pretexto. Então você vai ler o contexto da história, o texto da história, ok? E ao você ler o texto da história, você vai observar que a cidade de Jericó está amaldiçoada. As águas não trazia frutos do mar, né? Não trazia frutos do rio, né? E também a terra era estéril. Você vai ler lá, 2 Reis, capítulo 2, tá? Eu só separei 2 versículos, vai ler o texto todo, do 19 ao 21. E agora, o que vai acontecer, irmãos? Agora, a história vai dizer que Eliseu vai ali para quebrar aquela maldição. E isso é uma coisa interessante, tá? Talvez nesse vídeo não dê para falar tudo, eu estou tentando ser rápido para ganhar tempo e não ficar vídeos longos, vou procurar fazer vídeos mais curtos, né? Mas se não der, fazer o quê? E por que a Bíblia fala que um profeta menor não quebra uma maldição de profeta maior? Ok? E nós vamos falar sobre isso, o que é profeta maior ou menor. Mas no caso aqui, eu vou dar uma simplificada para ganharmos tempo, e nos outros vídeos a gente vai falar sobre isso, o que é profeta maior, o que é profeta menor nos tempos antigos, profeta maior e menor nos dias de hoje. Ok? Eu vou dar só uma simplificada. Vamos dizer que um pastor lança uma maldição sobre você, né? Não tem isso, né? Jamais. Hoje em dia não tem isso, né? né? Mas quem vai quebrar essa maldição? Um profeta maior. Como que dois pastores vão saber aí, no caso, se um outro pastor pode quebrar aquela maldição? Aí você vai ter que ver o tempo, que um foi chamado mais do que o outro, a experiência do outro. Isso tudo conta. Isso é Bíblia, está na Bíblia, e eu vou provar para você. Mas na verdade, assim, um pastor, né, ele pode quebrar a maldição do outro, sim, né? Mas na verdade mesmo, a situação correta é você procurar um apóstolo, tá? Isso vou te provar dentro da Bíblia também, quando a gente for estudar profetas maiores e menores, tá? Que toda a igreja, a Bíblia, Paulo, ele sempre fala, tá? Tem que ter um apóstolo, tá? Toda a igreja. Eu sei que a maioria dos irmãos não tem apóstolo, tá? Respeito, é profeta maior, mas eu vou te provar dentro da Bíblia, tá? Que o apóstolo, né? Ele é aí, ok? Toda a igreja tem que ter apóstolo. Mas tem gente que fala que foi só 12, não foram 12, foram 14 apóstolos, ok? Judas morreu, entrou Matias, e depois de Matias, Jesus levantou o apóstolo Paulo, ok? Mas hoje nós vamos ficar aqui. Então,
Josué, né, foi substituto do profeta. Quem foi o profeta de Josué? Moisés. A Bíblia fala que não houve e nem haverá profeta como Moisés, né? E aí eu acho interessante, porque você sabia que a porção de Elias, né, foi a porção que estava na vida de Elias era a porção que estava sobre a vida de Moisés, né? Eu tenho um vídeo aí que fala, né, da onde veio a porção de Elias e Eliseu, tá? Procura aí, tá? Você vai entender aí como que foi essa transferência, tá? Em tempos diferentes como Deus fez, ok? E você se lembra, aí você é bom de Bíblia, você se lembra que aconteceu o que, meu irmão? Aconteceu aí, né, que Eliseu saiu quando foi receber um pedido aí de Elias, falou, faz um pedido para mim, Elias falou, faz um pedido para mim, ele pediu porção dobrada. Então só por isso, tá? Por ter porção dobrada, né? Por ter uma porção maior do que Elias, a verdade é essa, do que Elias e o próprio Moisés, tá? E ele conseguiu quebrar essa maldição, porque isso é bíblico. Profeta menor não quebra a maldição de profeta maior. Nós vamos aprender tudo isso, ok, meus amados, meu querido? Então você vê no 19, 21 de 2 Reis, capítulo 2, tá? Ele quebra essa maldição, né? A água não produzia nada, né? A terra não produzia nada. Ele pega um pote de sal, Eliseu pede um pote de sal, joga nas águas, e ali, a partir daquele momento, quebra-se a maldição e a cidade começa a virar aí uma cidade abençoada, tá? Abençoada aí, ok? Outra coisa, no mesmo capítulo, aí já no versículo, no capítulo 2, no versículo 23, né? Porque o que aconteceu ali? Ali aconteceu o quê? Por causa dessa maldição de Josué, que era um profeta, né, os historiadores vão dizer que o povo já não respeitava mais profeta ali, né? Eles pegaram bronca, pegaram birra de profeta, né? E ali quando Eliseu ele quebra aquela maldição, diz que aparece 40 anões, alguns falam que é crianças e tal, né? Mas segundo os historiadores eram anões ali. E começaram a zombar do profeta, do Eliseu, porque ele era calvo, né? Porque ele era calvo, né? Outra situação também que eu acho que o profeta aí exagerou, né? O profeta aí exagerou, né? E começaram a zombar dele, Esse aí não é profeta nada, você pode ler que está aí, 2 Reis, tá? É só você ler todo, o capítulo 2 todo, que toda a história está aí, né? Mas o versículo a saber é o versículo 23 e o versículo 24, né? E aí, Eliseu vira-se para eles, né? E amaldiçoa eles. E a Bíblia diz que ao amaldiçoar eles, esses anões, né, que estavam zombando de Eliseu, na mesma hora aparece uma ursa e mata os 40, ok? Então, mais uma vez aqui, tá? Mais uma vez aqui, o profeta amaldiçoa, né? Outra coisa interessante, se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 9, ok? Capítulo 9, né? Vai falar da vinha de Noé, né? Da vinha de Noé. E Noé amaldiçoa o teu filho Cã, né? O teu filho Cã. Era para ter marcado aqui, né? Jafé o nome do outro, eu esqueci o nome do outro, eu esqueci de marcar aqui. Mas lá tem o nome dos 3 filhos de Noé, né, irmão? E o que diz a Bíblia? A Bíblia diz, irmão, que Noé, após o dilúvio, ele monta uma vinha, né? E aí eu entro em muito detalhe, eu tô num debate aqui com o pessoal aqui, que é só o sangue, né? Falando a respeito do suco de uva, né? A respeito do suco de uva na Santa Ceia, né? Mas, enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso também, né? E o debate se o sangue de Cristo é verdadeiramente representado pelo suco de uva, né? O suco da videira, né? É isso que a Bíblia fala, né? E tem o vinho que não é esse vinho que a gente compra no mercado, né? Tem o vinho artesanal, né? Que era feito na mesma época no tempo de Jesus, né? E nós estamos fazendo esse debate aí, né? Eu gosto de coisas polêmicas, né? Gosto de fazer esse tipo de debate com algumas pessoas que têm a mente aberta, porque tem que ter a mente aberta para fazer esse debate, porque tem gente que é religioso, né? E Jesus disse, não dê pérola aos porcos.
ok? E eu não perco meu tempo com quem não aprende nem a debater esse tipo de situação. E aqui ele se embebeda, né? Passa-se o dilúvio, né? E ele se embebeda. Quem se embebeda? Bebeda. Noé. Né? A Bíblia fala que ele faz a vinha dele e se embebeda. Né? E ele vai para a sua tenda. Né? Ele vai para dentro da tua tenda, né? E lá dentro da tenda, né? E lá dentro da tenda aí, o que acontece? Acontece que um dos seus filhos, o Cã, né? O Cã, que eu costumo dizer que é o filho cão, né? O filho do cão, né? Ele agora amaldiçoa, né? Ele vê o seu pai bêbado e ele zomba, e ele vai correndo contar para os seus irmãos, né? Esqueci o nome dos irmãos agora, né? Jafé, e eu esqueci o nome do outro. Me perdoe, mas é muita coisa pra gente lembrar, né? Eram 3 filhos de Noé, né? Então esse Cã, ele viu ali, né? Ele viu e foi contar para os seus irmãos, mas só que a história vai dizer, né? A Bíblia diz que ele vai contar no tom de rebote, vai zombar do pai, ele vai, olha só como que é, vê se não é assim muitas vezes nas nossas vidas. Ele vai dentro da tenda do pai, vê o pai embriagado e diz que ele estava nu. E para um judeu, irmão, para este povo, né, um filho, uma pessoa nu, isso é uma coisa muito grave, não é igual nós aqui no Brasil, né? E ele viu e ele começou a zombar do pai, ele começou, o pai tá bêbado e tal, né? E sempre quando eu vou pregar isso, né, eu tenho muita responsabilidade para pregar isso, mas é uma verdade, que o que, irmão? Que muitas vezes as pessoas, né, elas esquecem que às vezes o profeta, ele tá passando por um momento difícil, né? Mas ele tem intimidade. Noé tinha intimidade com Deus, irmão. Deus de todos salvou ali, né? Salvou, a única família que salvou foi a família de Noé, entendeu? E aí eu fico imaginando, não era homem de Deus, tá lá bêbado. Não era homem de Deus, tá lá pelado, nu lá dentro da cabana, né? Dentro da cabana lá, né? Ele invadiu o espaço do pai dele, certo? Entrou dentro da cabana dele, né? E ainda tirou um baratinho, como se dizendo que Noé não era homem de Deus, né? E Noé, e diz que os irmãos de Cã, né? Jafé, não me lembro o outro lá, pegam uma coberta e cobrem o seu pai e saem de perto, como se dizendo, rapaz, esse negócio vai dar problema. Esse negócio vai dar problema. E acontece o que, irmão? Acontece que quando Noé acorda, né, e fica sabendo o que Cã fez, ele amaldiçoou o seu filho. O filho, hein, irmão? Filho. Ele amaldiçoou. Como se dizendo, você não falou que não era homem de Deus? Você não falou que... eu não tinha intimidade com Deus? Então, a partir de hoje, você será escravo dos seus irmãos, né? E amaldiçoou Cã, tá? Eu só vou dizer algo para você. Você sabe qual é a descendência, você sabe aonde fica, né? O pastor Marcos Luciano até pregou sobre isso, deu até processo isso, né? Você sabe aonde hoje fica a descendência de Cã hoje, tá? A descendência de Cã hoje fica na África, meu irmão. Na África, né? Tem povo mais amaldiçoado, irmão, do que aquele povo. Aquele povo sofre demais com a maldição de Noé, o homem de Deus que profetizou lá. Então, que você tenha responsabilidade, irmão. Às vezes o profeta está passando por um momento difícil, por um momento complicado, e a pessoa está julgando. Só que assim, ele pode estar caído no momento, mas na hora que ele levantar, ficar sabendo daquilo que alguém falou, daquilo que você falou, ou daquilo que eu falei, e ele resolver acertar as contas, aí fica estreito, irmão. Fica estreito na terra. Ok? Então você pode ler isso aí no Gênesis capítulo 9, né? Quando aí, ok? Quando aí Noé monta a sua vinha, tá? A partir do 9, tá? Os versículos que eu escolhi aqui foi do 21, 24 e 25, ok? Você lê lá. E pode puxar aí, tá? A descendência de Cã é a África. Os outros irmãos são os países mais prósperos do mundo, sabe? Países que são ricos, tá? Então, se você puxar aí, quando você for estudar aí geografia bíblica, tá? Você vai aprender isso aí, ok? Irmãos, e para finalizar aqui, né? Para finalizar aqui, eu gostaria que você aí
Só para lembrar aqui, né? Jesus também amaldiçoou, tá? Jesus amaldiçoou em Mateus 21, tá? Versículo 9. Jesus, ele amaldiçoou a figueira, tá? E não só amaldiçoou não, tá, irmão? Na verdade, aqui em Mateus vai estar em uma ordem cronológica. O que é a ordem cronológica? Uma ordem correta, tá? Jesus, ele entra no templo, né? Vê lá o pessoal fazendo o templo, a casa de oração virar comércio, mas isso não quer dizer, que eu vou fazer um vídeo também explicando, não quer dizer que você não possa vender nada dentro da igreja, não é isso, né? Eu vou explicar o que estava acontecendo, ok? E Jesus quebra todo mundo no chicote, meu irmão. Ele pega a corda ali, dá chicotada em todo mundo, vira as mesas, entendeu, meu irmão? E vira, né? Pega o chicote e dá naquele povo ali e põe o povo para correr, meu irmão. Né? E Jesus, aí, com mais paciência, com mais sabedoria, depois da purificação do templo, ele, né, não amaldiçoou aquele povo, ele olha para a figueira, quer comer, né, não come e acaba amaldiçoando aquela figueira. Né? Então Jesus também amaldiçoou a figueira para não amaldiçoar aquele povo que estava lá dentro ali. Jesus é um pouquinho mais tranquilo, mas tem outras coisas que eu vou te mostrar sobre Jesus que você vai ficar assim, falar, rapaz, eu não sabia disso. Coisas que você precisa saber sobre Jesus. Tá? Jesus se apresentava como cordeiro, mas quando precisava se apresentar como leão da tribo de Judá, ele se apresentava. Ok? E Salmo 109. Salmo de Davi. Tá? Salmo 109, Salmo de Davi. Tá bom? Irmão, eu ia fazer um vídeo assim explicando, tá? Mas eu já vou logo abrir a real. Tá? Já vou logo abrir a real. Tá? Salmos é homem falando com Deus. Tá? Os versículos poéticos, os salmos, né? Salmos e os capítulos, as partes bíblicas, os livros que são livros poéticos, tá? É o homem falando com Deus. Então, Salmos é o homem falando com Deus. Por isso que eu vejo abrir a Bíblia e falar Salmo 1 é Deus falando, eu falo, Jesus, segura ela. Não é Deus falando. Ok, irmão? É o homem falando com Deus. Salmo é um homem falando com Deus. Histórias, livros históricos e livros de revelações e profecias, é Deus falando com o povo, tá? E eu vou deixar para você o Salmo 109, não vou ler todos, tá? É o Salmo de Davi, tá? Eu vou ler a partir do versículo 6, somente aqui alguns versículos, tá? E você lê ele inteiro, tá? Para você ver o que Davi desejava para os seus inimigos. Ok? Salmo 109, versículo 6 diz assim: põe acima dele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Davi desejando que Satanás ficasse à direita dos seus inimigos. Quando for julgado a sala, condenado em pecado, que lhe tome a tua oração. Seja pouco os seus dias, Davi desejando a morte, e tome o seu ofício. Seja órfão seus filhos, ok? E viúva a sua mulher, né? Ou homem, no caso. Seja vagabundos, mendigos, os seus filhos, e busquem o seu pão longe das suas habitações assoladas. Lance o credor a mão, tudo que tenha, desponja e os estranhos ao seu trabalho, ou seja, tudo aquilo que ele trabalha não consiga pagar nada, que aquelas pessoas que ele está devendo venham e tomam tudo, ok? E vou ler só mais uma aqui que diz assim: e não haja ninguém que compadeça dele, e não haja quem favoreça os seus órfãos ou os seus filhos, tá? Mas eu te aconselho a ler o Salmo 109 inteiro. Ok? Inteiro, que é Davi aí desejando muita coisa, sabe? Para aqueles que não querem o bem dele. Então, fica essa palavra de reflexão, cuidado com quem você mexe, que eu tenho a certeza que Deus está vendo, né? Então, deixa aí nos seus comentários, atingindo 50 likes, ok? Terça-feira tem um vídeo especial para casal aí, ok? 7 sinais que aqui a pessoa que você está, né? Você está com a pessoa errada. Se você tiver noivo ou noiva, ou você tenta consertar, coisa que eu não te aconselho, entendeu?
Mas se você tiver, mas se você for casado, a gente vai tentar resolver essas situações. Algumas estratégias que dão certo e o nome do Senhor é glorificado. Vamos lá, esperar 50 likes até terça-feira. É isso aí. Vem pra cá, São Paulo. Vem pra cá, Brasil. Vem comigo no Glória. Até o próximo vídeo.